Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu sou Cleverson Dovec e a gente vai para mais uma aula referente à parasitologia. Então, se eu te ajudar de alguma forma e você quiser receber mais informações, se inscreve no canal e deixa o seu joinha aí que vai ajudar muito a gente. Então vamos ao que interessa. Hoje vamos falar de uma enfermidade, um parasita muito conhecido, relativamente conhecido no nosso país, que é a malária. A malária é a enfermidade. Grava isso, malária, enfermidade. E quem vai ser o causador? O plasmódio. O plasmódio, que é um esporozoário do filo Apicomplexa. E o que a gente tem que saber é que as principais espécies causadoras vão ser o Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum, Malariae e também Ovale. Então essas seriam as principais espécies causadoras de enfermidade, a malária. Então, no nosso país, devemos ressaltar a espécie, dois tipos mais comuns, que é o Plasmodium vivax e o Plasmodium falciparum. O Plasmodium falciparum que vai ser o causador da febre terçã maligna. E o Plasmodium vivax vai ser o causador do que a gente conhece como febre terçã benigna. Então, grave essa informação. Outra coisa que devemos saber também é que essa malária, essa enfermidade e esse plasmódium, ele vai estar mais presente em locais tropicais. Então, em locais que têm clima e vegetação tropical. Em nosso país, o Brasil, vai ser que região? A Amazônia, ali cerca de Manaus, Rondônia, Acre, esses estados basicamente. E também, o que a gente pode ressaltar? É que essa malária, essa enfermidade, ela apresenta um hospedeiro definitivo e um hospedeiro intermediário. O hospedeiro definitivo seria um inseto, o Anopheles darling. Esse nome meio diferente que você vê na tela. E também o hospedeiro intermediário seria quem? Nós, os seres humanos, que vai apresentar alguns sintomas que vão ser meio complicadinhos para a gente, que a gente vai entender mais à frente. Complicados no sentido da doença, vai ser ali uns sintomas bem terríveis, mas vamos entender com calma. Então, o que eu quero que você saiba de início, quem é o causador da malária, que é uma enfermidade, vai ser o plasmódio, beleza? Então a gente já sabe isso. Agora o que eu quero que você saiba são as formas de transmissão dessa malária. Como ocorre? Primeiro é que existe um vetor. O vetor dessa malária vai ser o inseto. O próprio hospedeiro definitivo, que é o Anopheles darling. Por que ele é uma forma de transmissão? Porque ele está contaminado e vai sair picando as pessoas por aí, transmitindo esse plasmódio. Então ele vai ser um vetor, uma forma de transmissão. Porém, não é só o vetor que é o causador. Também pode existir a contaminação dessa malária por meio de transfusões sanguíneas, de materiais cirúrgicos e seringas contaminadas, ou até mesmo acidentes onde existe contato sangue-sangue contaminado, ou até mesmo em acidentes de laboratório. E como ocorreria basicamente o ciclo dessa malária? É bem simples. Vamos imaginar uma história. Eu e você temos um amigo que mora lá em Manaus, por exemplo, a região tropical amazônica do nosso país, que é o Brasil. Ele mora na região amazônica e lá, como vimos, é a região mais propensa ou propícia para a presença desse vetor, que é o Anopheles darling, esse inseto, e também para o plasmódio. E como ocorreria? Temos o nosso amigo lá, está sentado na sua sala e de repente vem quem? O inseto. O inseto que é o vetor, ele vai lá e pica essa pessoa, esse nosso amigo. Ao picar o nosso amigo, ele vai injetar a forma infectante, que é o esporozoíto. Esse esporozoíto ele cai na corrente sanguínea e vai migrar principalmente para a região do fígado. Passa ali na região porta-hepática e se instala no fígado, especialmente na região dos hepatócitos. Os hepatócitos, se você não sabe, são as células que pertencem a esse fígado, as células funcionais. E ali, esse esporozoíto ele vai se multiplicar
por esquizogonia, e posteriormente ele vai liberar o que a gente conhece de merozoíto. E esse merozoíto ele cai na corrente sanguínea novamente e vai procurar as hemácias. Então, guarda isso. Os merozoítos procuram hemácias para adentrar a elas. Então, o merozoíto vai entrar nessa hemácia. Ao entrar, ele vai se multiplicar, se diferenciar em trofozoíto. E esses trofozoítos vão se multiplicar até um ponto que vai explodir essa hemácia. Já não cabe mais esses parasitas ali e a hemácia não aguenta e explode. E aí vai liberar os merozoítos novamente, que vão procurar outras hemácias, vão se multiplicar e vão liberar mais parasitas para esse meio. Então ele vai entrando nas hemácias, destruindo hemácia, entrando em hemácias, destruindo hemácias. Eu quero que você guarde isso, porque é importante a gente saber isso. Porque toda vez que ocorrer a lise, a destruição de uma hemácia, esse paciente, esse hospedeiro do nosso parasita, vai sofrer o acesso malárico. O que é isso? São os picos febris. Ela vai sofrer de febres. Então, guarda isso. Agora, uma coisa que a gente tem que saber é que o trofozoíto também pode se diferenciar ou se transformar em gametócitos, que é uma forma infectante, principalmente para o inseto. Guarda essa informação. Mas o que eu quero que você saiba, principalmente, é que a forma desse ciclo, a forma de transmissão principal é por meio do inseto, o Anopheles darling, que sai picando as pessoas e infectando aí por meio da picada esse tipo de enfermidade, esse parasita que é o plasmódio. Então, em resumo, o mosquito, aliás, o inseto picou essa pessoa, picou a pessoa e injetou a forma infectante que é o esporozoíto. Ali o esporozoíto vai para o fígado, vai se multiplicar e forma o merozoíto. O merozoíto entra nas hemácias e vai se multiplicar, formando o trofozoíto, até o ponto que essa hemácia não aguenta mais o número, a grande quantidade de hemácias, de parasitas dentro dessa hemácia. E essa hemácia acaba explodindo, liberando esses parasitas, os merozoítos. E esses merozoítos vão entrar em outra hemácia, e esses merozoítos vão se multiplicar e explode outra hemácia. E assim vai acontecendo, eles vão destruindo hemácias e formando os picos de febres que a gente vai entender nos sintomas mais à frente. E quanto à patogenicidade, o que a gente pode falar? A patogenicidade desse parasita, o plasmódio, seria realmente o que a gente falou agora há pouco, que ele vai adentrar as hemácias. E ao adentrar essas hemácias, ele vai se multiplicar até um ponto que a hemácia se rompe pelo grande número de merozoítos que existem ali. Então, ela vai se rompendo, vai destruindo hemácias e vai ocorrendo febre nesse paciente. A gente vai entender na parte de sintomas isso. Então, uma forma de patogenicidade do parasita é destruir hemácias. Mas não só isso. Ocorre um processo também chamado de sequestro de hemácias. Como que é isso? O sequestro de hemácia é quando esse parasita entra na hemácia e vai manipular ela. Como assim? Ele vai adentrar essa hemácia e vai manusear essa hemácia. Ele vai fazer com que essa hemácia faça o que o parasita quer. Ele vai fazer com a formação de expressão de receptores na membrana dessa hemácia. E o que isso vai influir? Ele vai fazer com que a hemácia, através dessa expressão na membrana, se ligue às paredes dos vasos, especialmente dos capilares. Então, o parasita entra na hemácia, vai fazer com que a hemácia faça o que ele quer e se ligue principalmente aos capilares. O que vai acontecendo? Vai ligando mais e mais hemácias nas paredes dos vasos sanguíneos, até um ponto que fecha esse vaso sanguíneo de grande quantidade de hemácias grudadas umas nas outras nas paredes desses vasos. E como que se chama esse tipo de anormalidade? Trombose.
Então, essa forma de sequestro de hemácias vai ser, como resultado final, a formação de trombose, já que as hemácias vão se grudando ali de forma simples na parede desses vasos. E quanto aos sintomas, o que a gente pode falar? O que esse paciente vai sentir? Primeiro, o principal é o acesso malárico. O que é isso? Seriam os picos de febre. Seria relacionado ao que a gente acabou de falar, mas vamos por partes. Esse paciente vai sentir fortes febres e até situações de 40 a 41 graus. Isso é uma grande febre no nosso corpo. Ele vai sentir sudorese, calafrios, tremores, a pessoa fica realmente toda ali desorganizada, sentir mal-estar. Claro, vai ter uma febre, você já sentiu uma febre com certeza e sabe como que é. Então, tremores, calafrios, sudorese é o principal sintomas. Mas o que leva a esse tipo de sintoma é o que você tem que saber. Que vai ser a hora que o parasita faz o rompimento da hemácia. Em resumo, o parasita entrou na hemácia, se multiplicou ali e chega um ponto que multiplicou tanto que rompe a hemácia. É nesse momento que rompeu a hemácia que forma o pico febril. Por que pico febril? Porque após romper essa hemácia, esse paciente tem a febre, porém não vai ser constante. Então quer dizer que vai cessar essa febre. O paciente vai falar, opa, melhorei. Mas após 48 horas ou 72 horas, a febre volta novamente, que é exatamente o tempo necessário que esse parasita entra em outra hemácia, se multiplica e rompe essa hemácia. Então, em resumo, é exatamente esse processo de rompimento de hemácia que forma essa febre, esse acesso malárico, que vai ser os picos de febre a cada 40 e 72 horas. Agora, existem complicações. Como falamos, existe o sequestro das hemácias, quando esse parasita entra na hemácia e vai manipulá-la. O que ele vai fazer? Vai fazer com que essa hemácia se ligue às paredes dos vasos sanguíneos e vai ali se ligando tanta hemácia na parede desse vaso que vai obstruir o vaso sanguíneo até o ponto que forma a trombose. Então guarda essa informação. E pode ocorrer também problemas na área do cérebro, com fortes dores de cabeça e até levar o paciente ao coma em casos muito extremos. Pode ocorrer problemas renais agudos e até problemas de edema na região pulmonar. Então isso seriam complicações nessa malária. Agora, existem pacientes que são resistentes à malária. Olha que coisa boa. Aí você deve estar pensando, eu quero ser esse paciente. E eu falo para você, não queira ser. Sabe por quê? Porque esses pacientes apresentam um problema que vai fazer com que ele tenha essa vantagem. E que problema é esse? Anemia falciforme e a talassemia. Porque, basicamente, esses problemas vão ser uma forma de resistência à malária? É porque esses pacientes com talassemia e anemia falciforme, as hemácias desse paciente são frágeis. Então, toda vez que esse parasita da malária, o plasmodium, tentar entrar nessa hemácia, ela vai se romper. Então, se esse parasita não consegue entrar nessa hemácia e se multiplicar, esse parasita não vai ter como parasitar essa pessoa. E aí, essa pessoa é resistente à malária. Então, fica bem claro, é exatamente porque as hemácias são muito frágeis. Então, elas se rompem e o parasita não consegue se reproduzir nesse paciente. E o diagnóstico? O diagnóstico é simples. Primeiro, a anamnese. Vê os sintomas desse paciente. Ele chega ali e fala para você, opa, eu tive febre, ali foi terrível, tive frio, calafrio, sudorese. Ele vai falar tudo isso para você, mas depois a febre passou. Aí ele pensou que estava tudo bem, mas depois passou 72 horas e a febre voltou. E agora, doutor, o que eu faço? Você está com malária, meu filho. Então, anamnese, vê os sintomas, aqueles picos de febre é um dos sintomas. Mas principalmente o exame de sangue, porque ali a gente pode ver a presença do parasita, principalmente o trofozoito,
e que vai ser uma forma de diagnosticar essa malária. E o tratamento? O tratamento se pode utilizar primaquina, também se pode utilizar mefloquina e também artesunato. Cloroquina também pode ser utilizada, vai depender se vai ser o tipo de malária Plasmodium falciparum ou Plasmodium vivax. Então, vai depender de que tipo esse paciente vai adquirir de malária. E a profilaxia ou prevenção é clara. Se o vetor, o inseto, vai ser aquele que vai sair picando as pessoas e contaminando, é bom combater esse inseto, que é o Anopheles darling. Então, combatendo o vetor, eu vou ter uma forma de diminuição e combate também à malária. E claro, se você vive em regiões tropicais, utilizar telas em portas de janelas para evitar que esse vetor chegue até você e também utilizar os repelentes. Então, pessoal, com isso fizemos mais um resumo da parasitologia. Se eu te ajudei de alguma forma, deixe seu joinha e se inscreve aí no canal. Valeu?